Parashá 4, Vayecha, Bereshit 18. E Adonai apareceu a Avraham junto aos carvalhos de Mamre, enquanto ele estava sentado à entrada da tenda no calor do dia. Ele ergueu os olhos e observou, e ali, diante dele, encontravam-se 3 homens. Ao vê-los, correu da porta da tenda para encontrá-los, prostrou-se com o rosto em terra e disse: Meu senhor, se encontrei graça em seus olhos, por favor, não deixe seu servo. Por favor, permita-me enviar a você um pouco de água para que lavem os pés. Então, descansem à sombra da árvore e trarei a vocês um pouco de pão. Pelo fato de terem chegado até este servo, refresquem-se antes de continuar. Eles responderam: Muito bem, faça o que você disse. Avraham correu até a tenda de Sará e disse: Rápido, 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça bolos. Avraham correu até o gado, pegou um bezerro bom e tenro e o entregou ao servo, que se apressou para prepará-lo. Então ele pegou coalhada, leite e o bezerro que preparou e colocou-os diante dos homens, e ele permaneceu em pé perto deles, junto a uma árvore, enquanto eles comiam. Eles lhe disseram: Onde está Sará, sua mulher? Ele disse: Ali na tenda. Ele disse: Com certeza retornarei até você, por volta deste tempo, no ano que vem, e Sará, sua mulher, terá um filho. Sará o ouviu na entrada da tenda, atrás dele. Avraham e Sará eram idosos, de idade avançada. Sará não tinha mais idade para engravidar. Por isso, riu consigo ao pensar: Sou velha e meu senhor é idoso. Terei prazer outra vez? Adonai disse a Avraham, porque Sará riu e perguntou: Realmente darei à luz um filho sendo tão velha? Existe algo difícil demais para Adonai? No tempo estabelecido, neste período do ano que vem, retornarei até você, e Sará terá um filho. Sará negou-o, dizendo: Eu não ri, pois estava com medo. Ele disse: Não é assim. Você riu. Os homens partiram dali e olharam na direção de Sdom, e Avraham foi com eles para vê-los em seu caminho. Adonai disse: Devo ocultar de Avraham o que estou para fazer, visto que Avraham se tornará com certeza uma nação grande e forte, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele? Pois eu me revelei a ele, para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, que guardem o caminho de Adonai e façam o que é certo e justo, para que Adonai faça acontecer a Avraham o que ele prometeu. Adonai disse: O clamor contra Sdom e Gomorrá é tão grande e seu pecado tão sério, que descerei agora e verei se seus atos condizem com o clamor que chegou até mim. Caso contrário, eu o saberei. Os homens partiram dali e seguiram em direção a Sdom, mas Avraham permaneceu na presença de Adonai. Avraham aproximou-se e disse: Tu realmente destruirás o justo com o ímpio? Talvez haja 50 justos na cidade. Destruirás completamente o local e não o perdoarás por causa dos 50 justos que se encontram ali? Longe de ti fazeres isso, matares os justos com os ímpios, de modo que justos e ímpios sejam tratados de forma idêntica. Longe de ti, não deve o juiz de toda a terra fazer o que é justo? Adonai disse: Caso eu encontre em Sdom 50 justos, perdoarei todo o lugar por causa deles. Avraham respondeu: Ouve-me. Eu, apenas pó e cinzas, assumo a responsabilidade de falar com Adonai. E se faltarem 5 para os 50 justos? Ele disse: Não a destruirei caso eu encontre ali 45 justos. Ele disse outra vez: E se forem encontrados ali apenas 40? Ele disse: Por causa dos 40, não o farei. Ele disse: Espero que Adonai não se ire se eu falar. E se 30 forem encontrados ali? Adonai disse: Não o farei se encontrar ali 30. Avraham disse:
Ouça-me, assumo a responsabilidade de falar com Adonai, e se 20 se encontrarem ali? Ele disse, por causa dos 20, não a destruirei. Ele disse, espero que Adonai não se ire se eu falar apenas mais uma vez. E se 10 justos se encontrarem ali? Adonai disse, por causa dos 10, não a destruirei. Adonai continuou seu caminho assim que terminou de falar com Avraham, e Avraham voltou para seu lugar. 19. Os 2 anjos chegaram a Sdom naquela tarde, quando Lot estava sentado junto ao portão de Sdom. Lot viu-os, levantou-se para cumprimentá-los e prostrou-se com o rosto em terra. Ele disse, ouvi-me, meus senhores, por favor, entrai na casa de vosso servo, passai a noite, lavai vossos pés, levantai-vos cedo e segui vosso caminho. Eles responderam, não, ficaremos na praça. No entanto, ele insistiu muito. Por isso, eles foram para a casa dele, e ele lhes preparou uma refeição, cozinhando matzá para o jantar, e eles comeram. Antes, porém, de eles conseguirem chegar à cama, os homens da cidade cercaram a casa, jovens e velhos, todos os homens de todas as partes de Sdom. Chamaram Lot e lhe disseram, onde estão os homens que vieram para passar a noite com você? Traga-os para fora. Nós desejamos nos relacionar sexualmente com eles. Lot saiu-lhes ao encontro e parou junto à porta, fechando-a atrás de si, e disse, por favor, meus irmãos, não façam uma coisa tão ímpia. Vejam, tenho filhas virgens, 2. Por favor, deixem que eu as leve para vocês e façam com elas o que parecer bem a vocês. Mas não façam nada com esses homens, pois são convidados em minha casa. Eles responderam, afaste-se. Este homem veio morar aqui e agora decidiu tornar-se juiz. Nós faremos mais mal a você que a eles. Então eles cercaram Lot, a fim de se aproximarem o suficiente para derrubar a porta. Mas os homens que estavam dentro da casa estenderam as mãos, levaram Lot para dentro da casa e trancaram a porta. A seguir, feriram de cegueira os homens que estavam junto à porta da casa, pequenos e grandes, para não encontrarem a porta. Os homens disseram a Lot, você tem qualquer outra pessoa aqui? Seja lá quem for, genro, filhos, filhas, tire deste lugar, pois nós iremos destruí-lo. Adonai tomou conhecimento do grande clamor contra eles, e Adonai enviou-nos para destruir a cidade. Lot saiu e conversou com seus genros, casados com suas filhas, e lhes disse, levantem-se e deixem este lugar, pois Adonai destruirá a cidade. No entanto, seus genros não o levaram a sério. Quando chegou a manhã, os anjos disseram a Lot para apressar-se. Levante-se! Eles disseram, pegue sua mulher e suas 2 filhas que estão aqui. De outra forma, vocês serão eliminados pela punição que atingirá a cidade. Todavia ele se atrasou, de modo que os homens o pegaram pela mão, bem como a mão de sua mulher e as mãos de suas 2 filhas. Adonai foi misericordioso para com ele, e os deixaram fora da cidade. Quando eles os tiraram dali, ele disse, fuja por sua vida! Não olhe para trás e não pare em nenhum ponto da planície. Em vez disso, fuja para as colinas. De outro modo, vocês serão atingidos. Disse-lhes Lot, por favor, não, meu senhor. Ouve, teu servo já encontrou graça em teus olhos e tu demonstraste grande misericórdia ao salvar minha vida. Eu, porém, não posso fugir para as colinas, pois temo que a catástrofe me alcance e eu morra. Olha, existe uma cidade nas redondezas para a qual posso fugir. Trata-se de uma cidade pequena. Por favor, deixe-me fugir para lá. Não é pequena, e desse modo permanecerei vivo. Ele respondeu, está bem, concordo com o que você me pediu. Não destruirei a cidade mencionada por você. Por essa razão, apresse-se e fuja para esse lugar, pois nada posso fazer até você chegar ali. Por essa razão, a cidade foi chamada de Tsogar. Quando Lot chegou a Tsogar, o sol acabara de nascer sobre a terra. Então Adonai fez cair enxofre e fogo sobre Sdom e Gomorrá da parte de Adonai. Desde o céu, ele destruiu as cidades, a planície inteira.
todos os habitantes das cidades e tudo que crescia no solo. Sua mulher, porém, olhou para trás e tornou-se uma coluna de sal. Avraham levantou-se bem cedo, dirigiu-se ao local onde esteve diante de Adonai e olhou em direção a Sdom e Gomorrá, observando a planície inteira. Ali diante dele, a fumaça subia da terra como a fumaça de uma fornalha. Mas, quando Deus destruiu as cidades da planície, ele se lembrou de Avraham e mandou Lot para fora, para longe da destruição, quando ele subverteu as cidades em que Lot vivia. Lot subiu de Tsogar e viveu nas colinas com suas 2 filhas, pois temia permanecer em Tsogar. Ele e suas 2 filhas viviam em uma caverna. A primogênita disse para a mais nova: "Nosso pai está velho e não há nenhum homem na terra para agir conosco da forma comum no mundo. Venha, vamos dar vinho a nosso pai. Então dormiremos com ele e dessa forma daremos descendentes a nosso pai." Então elas embebedaram o pai com vinho naquela noite, e a mais velha dormiu com o pai. Ele não soube quando ela se deitou ou quando se levantou. No dia seguinte, a mais velha disse à mais nova: "Ouça, dormi ontem à noite com meu pai. Vamos embebedá-lo outra vez esta noite, e você dormirá com ele. E dessa forma daremos descendentes a nosso pai." Elas embebedaram o pai com vinho também nessa noite, e a mais nova levantou-se e dormiu com ele. E ele não soube quando ela se deitou ou quando se levantou. Assim as 2 filhas de Lot engravidaram do pai. A mais velha deu à luz um filho e chamou-o de Moav. Ele é o ancestral de Moav até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e chamou-o Ben-Cami. Ele é o ancestral do povo de Amon até o dia de hoje. 20. Avraham viajou dali em direção ao Negev e viveu entre Kadesh e Shur. Enquanto vivia como estrangeiro em Gerar, Avraham dizia a respeito de Sara, sua mulher: "Ela é minha irmã." Por isso, Avimelech, rei de Gerar, enviou gente e levou Sara. Deus, no entanto, apareceu a Avimelech em um sonho certa noite e lhe disse: "Você está à beira da morte por causa da mulher que pegou, pois ela já é mulher de outro." E Avimelech não havia tocado nela. Por isso ele disse: "Senhor, matarás uma nação justa." Não foi ele mesmo que me disse: "Ela é minha irmã?" E até ela afirmou: "Ele é meu irmão." Quando agi assim, meu coração estava puro e minhas mãos inocentes. Disse-lhe Deus no sonho: "Sim, eu sei que ao fazê-lo seu coração era puro. Eu evitei que você pecasse contra mim. Esse é o motivo de eu não ter deixado você tocar nela. Portanto, devolva agora a mulher desse homem. Ele é um profeta e orará por você, para que viva. Se, porém, não a devolver, saiba que com certeza você morrerá, você e todos os seus." Avimelech levantou-se bem cedo, chamou todos os seus servos e contou-lhes tudo isso, e os homens ficaram com muito medo. Então Avimelech chamou Avraham e disse: "Por que você fez isso comigo? Em que pequei contra você para fazê-lo trazer contra mim e contra o meu reino um pecado tão grande? Você fez comigo o que não se deve fazer." Avimelech continuou perguntando a Avraham: "O que eu fiz a você para agir desse jeito comigo?" Avraham respondeu: "Agi assim por ter pensado: é provável que ninguém tema a Deus neste lugar, por isso eles me matarão para ficar com minha mulher. Entretanto, ela é mesmo minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe. Por isso casei-me com ela. Quando Deus me fez sair de casa, da casa do meu pai, disse a ela: faça-me este favor. Aonde formos, diga-me a meu respeito. Ele é meu irmão." Avimelech pegou ovelhas, gado, escravos e escravas e deu-os a Avraham e devolveu-lhe Sara, sua mulher. Então Avimelech disse: "Veja, minha terra está diante de você. Viva onde você quiser." Ele disse a Sara: "Escute, dei a seu irmão 1000 moedas de prata. Isso diminuirá as suspeitas de todos os que estão com você. Você está isenta diante de todos." Avraham orou a Deus, e Deus curou Avimelech, sua mulher e suas escravas, para que elas pudessem engravidar.
pois Adonai tinha tornado inférteis todas as mulheres da casa de Avimelech, por causa de Sará, mulher de Avraham. 21. Adonai lembrou-se de Sará, como tinha dito, e Adonai fez por Sará o que lhe prometeu. Sará engravidou e deu à luz um filho em idade avançada para Avraham, no tempo exato que Deus lhe dissera. Avraham chamou o filho gerado por Sará Itzhak. Avraham circuncidou Itzhak, seu filho, aos 8 dias de vida, como Deus lhe ordenara fazer. Avraham estava com 100 anos quando seu filho Itzhak, riso, nasceu. Sará disse: Deus deu-me motivo para rir. Agora quem ouvir a respeito disso rirá comigo. E ela disse: Quem teria dito a Avraham que Sará amamentaria um filho? Entretanto, dei-lhe um filho mesmo com a sua idade avançada. O filho cresceu e foi desmamado, e Avraham ofereceu um grande banquete no dia em que Itzhak foi desmamado. Sará, porém, viu o filho de Agar, a egípcia, a quem Agar dera à luz para Avraham, zombando de Itzhak. Então Sará disse a Avraham: Livre-se dessa escrava e de seu filho. Não permitirei que o filho dela seja seu herdeiro com meu filho Itzhak. Avraham ficou muito triste por causa dessa questão que envolvia seu filho. Deus, no entanto, disse a Avraham: Não se entristeça por causa do menino e de sua escrava. Ouça tudo o que Sará diz, pois seus descendentes serão contados a partir de Itzhak. Eu, porém, também farei uma nação do filho da escrava, porque ele descende de você. Avraham levantou-se bem cedo, pegou o pão e o odre de água e deu-os a Agar, colocando-os sobre o ombro dela e o filho. Então mandou-a embora. Depois de partir, ela perambulou pelo deserto de Beersheba. Quando a água do odre acabou, ela deixou o filho debaixo de um arbusto, seguiu mais um pouco e sentou-se, olhando para o outro lado, distante de um disparo de um arco, porque dizia ela: Não suportarei observar meu filho morrer. Assim, ela se assentou ali, olhando para o outro caminho, chorando e lamentando. Deus ouviu a voz do menino e o anjo de Deus a chamou desde o céu e lhe disse: Que há de errado com você, Agar? Não tema, pois Deus ouviu a voz do menino na situação presente. Levante-se, erga o menino e segure-o com firmeza em sua mão, pois farei dele uma grande nação. Então, Deus abriu-lhe os olhos e ela viu uma fonte de água. Então ela foi, encheu a pele com água e deu a água para o menino beber. Deus estava com o menino e ele cresceu. Ele viveu no deserto e tornou-se arqueiro. Ele viveu no deserto de Paran e sua mãe escolheu uma mulher da terra do Egito para ele. Nesse tempo, Avimelech e Pichol, o comandante do exército, conversaram com Avraham. Eles disseram: Deus está com você em tudo o que faz. Portanto, jure para mim por Deus, neste lugar, que você jamais agirá com falsidade comigo ou com meu filho ou neto, mas de acordo com a bondade com que eu tratei você. Desse modo, você tratará de mim na terra em que vive como estrangeiro. Avraham disse: Juro. E Avraham reclamou com Avimelech a respeito de um poço do qual os servos de Avimelech apoderaram-se. Avimelech respondeu: Eu não sei quem fez isso. Você não me disse nada, e apenas hoje ouvi sobre isso. Avraham pegou algumas ovelhas e algumas cabeças de gado e deu-as a Avimelech, e os dois estabeleceram uma aliança. Avraham separou 7 cordeiras do rebanho. Avimelech perguntou a Avraham: Qual é o significado das 7 cordeiras que você separou? Ele respondeu: Você deve aceitar as 7 cordeiras de minha parte como testemunho de que eu cavei este poço. Esse é o motivo de esse local ter se chamado Beersheba, Poço das 7, Poço do Juramento, porque os dois fizeram um juramento ali. Quando eles estabeleceram uma aliança em Beersheba, Avimelech partiu com Pichol, o comandante do exército, e eles voltaram para a terra dos Pelistim. Avraham plantou uma tamargueira em Beersheba e ali invocou o nome de Adonai, o Deus eterno. Avraham viveu por um longo período como estrangeiro na terra dos Pelistim. 22.
Depois de todas essas coisas, Deus testou Avraham. Ele disse, Avraham, e ele respondeu, aqui estou. Ele disse, pegue seu filho, seu único filho, a quem você ama, Yitzhak, e vá à terra de Moriá. Ali você deverá apresentá-lo como oferta queimada sobre a montanha que eu indicarei a você. Avraham levantou-se bem cedo, selou seu jumento e levou 2 de seus jovens com ele, além de Yitzhak, seu filho. Ele cortou a madeira para a oferta queimada, partiu e foi em direção ao lugar que Deus tinha dito. No 3º dia, Avraham ergueu os olhos e viu o lugar à distância. Avraham disse aos jovens, permaneçam aqui com o jumento. Eu e o menino iremos lá, adoraremos e voltaremos até vocês. Avraham pegou a madeira para a oferta queimada e colocou-a sobre Yitzhak, seu filho. Então ele tomou em sua mão o fogo e a faca, e os 2 prosseguiram juntos. Yitzhak disse a Avraham, seu pai, meu pai. Ele respondeu, aqui estou, meu filho. Ele disse, vejo o fogo e a madeira, mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? Avraham respondeu, Deus proverá para si mesmo o cordeiro para a oferta queimada, meu filho. E os 2 seguiram juntos. Chegaram ao local que Deus lhe tinha dito, e Avraham construiu o altar ali. Arrumou a madeira, amarrou Yitzhak, seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da madeira. Então Avraham estendeu a mão e pegou a faca para matar seu filho. No entanto, o anjo de Adonai chamou-o desde o céu. Avraham, Avraham! Ele respondeu, aqui estou. Ele disse, não estenda a mão sobre o menino, não lhe faça nada, pois agora eu sei que você é um homem que teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Avraham ergueu os olhos e viu, e ali, atrás dele, estava um carneiro, preso pelos chifres, nos arbustos. Avraham foi e pegou o carneiro, e o ofereceu como oferta queimada em lugar de seu filho. Avraham chamou o lugar Adonai Yireh. Adonai vê, Adonai proverá. Como se disse naquele dia, na montanha, Adonai é visto. O anjo de Adonai chamou Avraham pela 2ª vez desde o céu. Ele disse, jurei por mim mesmo, diz Adonai, que pelo fato de você ter feito isso, pois você não me negou seu filho, seu único filho, com toda certeza eu o abençoarei, e também multiplicarei seus descendentes como as estrelas do céu ou os grãos de areia do litoral. Seus descendentes possuirão as cidades de seus inimigos, e por meio de seus descendentes, todas as nações da terra serão abençoadas, pois você obedeceu à minha ordem. Assim, Avraham voltou até os jovens. Eles se levantaram e partiram juntos para Beer-sheva, e Avraham estabeleceu-se em Beer-sheva. Mais tarde, Avraham também foi avisado. Milcá também deu à luz filhos para seu irmão Nahor, Ut, o primogênito, Bus, seu irmão, Kemuel, o pai de Aram, Kesed, Razô, Pildash, Idlaf e Betuel. Betuel foi o pai de Rivká. Milcá deu à luz 8 filhos para Nahor, irmão de Avraham. Sua concubina, chamada Reumá, também gerou filhos, Tevar, Gaham, Tahash e Maachá. Mlahim Bet 4. A esposa de um dos discípulos dos profetas queixou-se com Elishá. Teu servo, meu marido, morreu. Ela disse, e tu sabes que ele temia Adonai. Agora um credor veio tomar meus 2 filhos como seus escravos. Elishá perguntou a ela, o que eu poderia fazer por você? Diga-me, o que tem em casa? Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, além de uma vasilha de óleo. Então ele disse, vá e tome emprestadas vasilhas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, e que não sejam poucas. Então entre,
Feche a porta com você e seus filhos dentro e derrame o óleo em todas essas vasilhas e, à medida que elas forem se enchendo, coloque-as de lado. Então ela o deixou e fechou a porta atrás de si e de seus filhos. Eles traziam para ela as vasilhas enquanto ela as enchia. Quando as vasilhas estavam cheias, ela disse ao seu filho: "Traga-me outra vasilha." Mas ele respondeu: "Não há outra vasilha." Então o óleo parou de fluir. Ela veio e contou ao homem de Deus e ele disse: "Vá, venda o óleo e pague sua dívida. Então você e seus filhos poderão viver do que sobrar." Certo dia, Elixá foi a Shunem e uma mulher rica que vivia ali o constrangeu a ficar e comer uma refeição. Depois disso, sempre que ele passava por ali, parava para uma refeição. Ela disse a seu marido: "Eu posso ver que este é um santo homem de Deus, que sempre para em nossa cidade. Por favor, vamos construir um pequeno quarto no terraço para ele. Nós colocaremos ali uma cama e uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Então, sempre que ele vier nos visitar, poderá ficar ali." Um dia, Elixá veio em visita àquele lugar e subiu ao quarto superior para se deitar. Ele disse a Gehazi, seu servo: "Chame a Shunamite." Ele a chamou. E quando ela chegou, Elixá disse a Gehazi: "Diga isto a ela: você nos mostrou tanta hospitalidade. O que posso fazer para demonstrar a você minha gratidão? Quer que eu diga alguma coisa ao rei por você ou ao comandante do exército?" Ela respondeu: "Eu estou feliz vivendo como vivo entre meu povo." Ele perguntou: "O que então se pode fazer por ela?" Gehazi respondeu: "Há uma coisa. Ela não tem um filho e o marido dela é velho." Elixá disse: "Chame-a." Depois que Gehazi a chamou, ela ficou parada à porta. Elixá disse a ela: "No próximo ano, por volta desta época, você estará segurando um filho." "Não, meu senhor," ela respondeu. "Homem de Deus, não mintas para sua serva." A mulher, porém, concebeu e deu à luz um filho. No ano seguinte, por volta daquela época, exatamente como Elixá tinha dito a ela. Quando o menino já estava suficientemente crescido, ele saiu com seu pai, que estava junto com os ceifeiros. De repente, ele gritou para o pai: Minha cabeça está doendo." O pai disse ao servo: "Leve-o de volta à sua mãe." Quando o servo o tomou e o trouxe à mãe, ele ficou no colo dela até o meio-dia. Então ele morreu. Ela se levantou e deitou-o na cama do homem de Deus e fechou a porta e saiu. Ela chamou seu marido e disse: "Por favor, envie-me com um dos servos e um jumento. Eu preciso chegar ao homem de Deus tão rápido quando puder. Voltarei logo." Ele perguntou: "Por que você está indo a ele hoje? Não é Rosh Hokodesh e não é Shabat." Ela disse: "Está tudo bem." Então ela selou o jumento e ordenou ao servo: "Cavalgue tão rápido quanto você puder. Não diminua a velocidade a menos que eu diga para fazer isso." Ela partiu e veio ao homem de Deus no Monte Carmelo. Quando o homem de Deus a viu à distância, ele disse a Gehazi, seu servo: "Olhe, lá vem a Shunamite. Agora corra para encontrar-se com ela e pergunte-lhe: está tudo bem com você, com seu marido, com a criança?" Ela respondeu: "Está tudo bem." Quando, porém, ela chegou ao homem de Deus na colina, abraçou-se aos pés dele. Gehazi veio para tirá-la dali, mas o homem de Deus lhe disse: "Deixe-a em paz. Ela está em grande angústia, mas Adonai escondeu de mim o que está acontecendo. Ele não me revelou." Então ela lhe disse: "Eu pedi ao Senhor um filho. Eu não disse que não me enganasses." Então Elixá disse a Gehazi: "Prepare-se para agir. Tome meu cajado em suas mãos e mantenha-se em seu caminho. Se você encontrar alguém, não o cumprimente. Se alguém cumprimentar você, não responda. E ponha meu cajado no rosto da criança." A mãe da criança disse: "Como vive Adonai e como tu vives, eu não te deixarei." Ele se levantou e a seguiu. Gehazi foi à frente deles e pôs o cajado no rosto da criança. Entretanto, não houve nenhum som, nem sinal de vida. Então ele voltou a Elixá e contou a ele: "A criança não se levanta."
Quando Elixá chegou à casa, lá estava a criança morta e deitada na cama. Ele entrou, fechou a porta, ficando só ele e o menino no quarto, e orou a Adonai. Então ele subiu na cama e ficou sobre a criança, colocando boca sobre boca, olhos sobre olhos e mãos sobre mãos. Como ele se estendesse sobre o menino, a carne da criança começou a aquecer. Então ele desceu, caminhou por um tempo pela casa, voltou para cima e estendeu-se sobre a criança novamente. A criança respirou 7 vezes e então abriu os olhos. Elixá chamou Gehazi e disse: "Chame a Shunamite." Ele a chamou, e quando ela veio, ele disse: "Pegue seu filho." Ela entrou, prostrou-se a seus pés e curvou-se até o chão. Então tomou seu filho e saiu. Elixá voltou a Gilgal. Naquele tempo, houve fome na terra. Os discípulos dos profetas estavam sentados diante dele, e ele disse ao seu servo: "Coloque uma grande panela no fogo e cozinhe uma sopa para os profetas." Um deles foi ao campo para juntar vegetais e encontrou uma videira silvestre, da qual ele encheu a frente de seu manto com frutos silvestres. Ao retornar, ele os cortou e os colocou na panela. Eles não sabiam que fruto era aquele. Então eles despejaram a sopa para que os homens comessem. Contudo, ao prová-la, eles gritaram: "Homem de Deus, há morte nessa panela!" E eles não puderam comê-la. Elixá, porém, falou: "Tragam-me farinha." Ele lançou a farinha na panela e disse: "Sirvam-na para que todos comam." Desta vez, não havia nada prejudicial na panela. Um homem veio de Baal-Shalishá, trazendo para o homem de Deus 20 pães feitos com as primícias da cevada e também espigas de grãos em sua bolsa. Elixá disse: "Dê isso ao povo para que coma." Seu servo perguntou: "Como eu servirei isso a 100 homens?" Ele respondeu: "Dê ao povo para que coma, porque Adonai diz que eles comerão, e ainda haverá sobra." Então ele os serviu, o povo comeu, e ainda sobrou, como Adonai havia dito. Brit Hadashá para a Parashá Vayerá. Matityahu 6. Tenham cuidado para não praticar seus atos de tzedaká diante das pessoas, para serem vistos por elas. Se fizerem isso, não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você fizer tzedaká, não o anuncie com trombetas, para obter o louvor das pessoas, como os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Sim, eu lhes garanto que já receberam sua recompensa. Mas quando você fizer tzedaká, não permita que sua mão esquerda saiba o que faz a direita. Então sua tzedaká estará em sigilo, e seu pai, que vê o que você faz quando está sozinho, o recompensará. E quando orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas, com o propósito de serem vistos pelas pessoas. Sim, eu lhes asseguro que já receberam sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê o que você faz quando está sozinho, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como os pagãos. Eles pensam que Deus lhes ouve porque falam bastante. Não sejam iguais a eles, porque seu pai sabe do que precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Vocês, portanto, orem assim: Pai nosso no céu, teu nome seja mantido santo. Venha teu reino. Tua vontade seja feita na terra como no céu. Dá-nos o alimento necessário para hoje. Perdoa-nos pelo que fizemos errado, como perdoamos a quem nos fez coisas erradas. E não nos conduzas à aprovação severa, e mantém-nos a salvo do maligno, porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Amém. Pois se vocês perdoarem os outros pelas ofensas cometidas por eles, seu Pai Celestial também os perdoará. Mas se vocês não perdoarem os outros pelas ofensas cometidas, seu Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Quando jejuarem, não se apresentem com uma aparência abatida como os hipócritas. Eles fazem expressões de tristeza para os outros verem que estão jejuando. Eu lhes digo que já receberam sua recompensa.
Entretanto você, ao jejuar, arrume-se e lave o rosto, para que ninguém saiba do jejum, com exceção de seu pai que está com você em secreto. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, dará a você a recompensa. Não juntem riquezas para vocês na terra, onde traças e ferrugem destroem, onde os ladrões abrem à força e roubam. Em vez disso, juntem riquezas para vocês no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destroem, e onde os ladrões não entram nem roubam, pois onde estiver sua riqueza, ali também estará seu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Portanto, se você tiver um olho bom, isto é, se for generoso, todo o seu corpo estará repleto de luz. Mas se você tiver um olho mau, se for avarento, todo o seu corpo estará repleto de escuridão. Se a luz que estiver em você for escuridão, quão terrível será essa escuridão! Ninguém pode ser escravo de 2 senhores, pois odiará o primeiro e amará o segundo, ou desprezará o segundo e será leal ao primeiro. Vocês não podem ser escravos de Deus e do dinheiro. Portanto, eu lhes digo que não se preocupem com a sua própria vida, o que vão comer ou beber, nem com o corpo, o que vestirão. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que a roupa? Olhem para os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Entretanto, seu Pai Celestial os alimenta. Vocês não possuem mais valor que eles? Pode alguém de vocês, por mais que se preocupe, acrescentar uma única hora à sua vida? E por que vocês ficam ansiosos pelo que vestir? Pensem nos campos de írises silvestres e em como crescem. Elas não trabalham nem tecem fios. Contudo, eu lhes digo que nem mesmo Shlomo, em toda a sua glória, vestiu-se de maneira tão bela quanto uma delas. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã se vai, lançada em um forno, não vestirá muito mais a vocês? Quão pouca confiança vocês têm! Portanto, não fiquem ansiosos perguntando: o que comeremos, o que beberemos ou como nos vestiremos? Porque os pagãos colocam o coração em todas essas coisas. O seu Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas elas. Entretanto, busquem em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas também lhes serão acrescentadas. Não se preocupem com o amanhã se preocupará consigo mesmo. O dia de hoje já possui tsarot suficientes. Matityahu 7. Não julguem para que vocês não sejam julgados, porque da mesma forma que julgarem, serão julgados. A medida com a qual medirem também será usada para medi-los. Por que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na viga que está no seu olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita! Em primeiro lugar, tire a viga do seu olho, então verá claramente para poder remover o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Se vocês o fizerem, eles as pisarão, e então voltarão e atacarão vocês. Peçam continuamente, e lhes será dado. Continuem procurando, e vocês acharão. Continuem batendo, e a porta lhes será aberta. Pois quem pede, recebe, quem procura, acha, e àquele que bate, a porta será aberta. Há alguém aqui que, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu continuará dando bons presentes a quem lhe pedir. Sempre tratem os outros como vocês gostariam de ser tratados, pois isso resume o ensino da Torá e dos profetas. Entrem pelo portão estreito, porque o portão que conduz à destruição é largo, e o caminho amplo, e muitos transitam por ele. Entretanto, é estreito o portão e difícil o caminho que conduz à vida, e apenas uns poucos o encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos famintos. Vocês os reconhecerão pelo fruto. Pode alguém colher uvas de espinheiros ou figos de plantas espinhosas? Semelhantemente,
Toda árvore saudável produz bom fruto, mas a árvore doente produz fruto mau. A árvore saudável não pode dar fruto mau, nem a árvore doente produzir fruto bom. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, vocês os reconhecerão pelo fruto. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas apenas quem faz o que meu Pai Celestial deseja. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres em seu nome? Então eu lhes direi na cara, nunca os conheci. Afastem-se de mim, praticantes do que é contra a lei. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e age baseado nelas, será como o homem insensato que construiu sua casa sobre a rocha firme. Choveu, os rios transbordaram, sopraram ventos contra a casa, mas ela não caiu, porque sua fundação estava na rocha. Mas quem ouve estas palavras e não age baseado nelas, será como o insensato que construiu sua casa sobre a areia. Choveu, os rios transbordaram, o vento soprou contra aquela casa e ela caiu. E sua queda foi terrível. Quando Yeshua acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas da forma que ele ensinava, porque ele não as ensinava como os mestres da Torá, mas como quem possuía autoridade própria.